Boa noite, Boaçu, boa noite, região. Nós estamos iniciando mais um boletim de notícias. Hoje, quinta-feira, 28 de maio do ano de 2020, já são 7 horas 2 minutos aqui no distrito de Boaçu, agradecendo a sua audiência. Nós estamos ao vivo pelo nosso aplicativo da Rádio Iboaçu Web, ao vivo também no aplicativo Radiosnet, CX Rádio, Radioscast, Online Radio Box, onlineradio.br, boaçu24horas.blogspot e radiosalvivo.net. Nesse momento ao vivo também no nosso Facebook. No nosso Facebook, ao vivo também, com o boletim de notícias de hoje. Hoje trazendo informações, o balanço dos casos de Covid-19 em Boa Viagem e em toda a região do Sertão Central, né? Algumas prefeituras já disponibilizaram aqui os boletins epidemiológicos, outros ainda não. E os que estiverem à nossa disposição, nós vamos repassar para o amigo ouvinte nos escutando nesse momento. Nós hoje teremos a participação também da secretária de Trabalho e Assistência Social, Rocinalda Araújo. Vai participar com a gente falando de diversos assuntos, né? Estaremos falando sobre o Vale Gás, né? Vai ter a segunda etapa de entrega do Vale Gás aqui no município de Boa Viagem. Estaremos falando também sobre a distribuição de cestas básicas. Boa Viagem que já realizou uma etapa de distribuição de cestas básicas e vem aí também a segunda etapa. Estaremos também indagando a secretária como está o atendimento na Secretaria de Trabalho e Ação Social, na emissão de documentos, no Salão do Bolsa Família, o que é muito importante aí para que as pessoas de Boa Viagem estejam por dentro do que está acontecendo na Secretaria de Trabalho e Assistência Social, que nesse momento de dificuldade, nesse momento de pandemia, tem feito um papel importante, desenvolvido políticas públicas para amenizar os efeitos dessa pandemia aqui no município de Boa Viagem. Para quem já está ligadinho aqui com a gente, uma ótima noite, 7 horas 4 minutos. Aqui no Facebook já está com a gente o Joab Rodrigues. Boa noite, grande Joab Rodrigues, acompanhando o nosso boletim de notícias de hoje. Daqui a pouquinho, a participação da secretária de Trabalho e Assistência Social, a Rocinalda Araújo. Vai estar ao vivo falando aqui com a gente, né? Daqui a pouquinho a gente liga aí para a Rocinalda para que ela possa participar aqui do nosso programa, certo? Então vamos falar aqui primeiro, né? Foi divulgado a retomada, né? A transição para a retomada da volta dos setores, da volta ao trabalho dos setores aqui no Ceará. O plano foi apresentado em transmissão hoje pelo governador Camilo Santana. A gente vai conferir quais os setores aí que já retornam aos seus trabalhos, a partir de agora aqui no Boletim de Notícias. O governador Camilo Santana apresentou um resumo do plano de retomada das atividades econômicas no estado durante transmissão ao vivo em suas redes sociais nesta quinta-feira, 28. Apesar da renovação do decreto de isolamento social, o governo estadual iniciará uma fase de transição na segunda-feira, 1º de junho, etapa que servirá de teste para o retorno econômico. O Camilo detalhou que 2 critérios principais foram utilizados para definir os setores que devem retornar primeiro e quais irão ficar para as últimas etapas. Segundo ele, o risco sanitário e a importância socioeconômica foram os fatores determinantes. Do dia 1º ao dia 7 serão liberadas algumas atividades, mas com critérios a serem seguidos. Há uma tendência de estabilização dos casos, principalmente em Fortaleza. Mas quero deixar claro que os próximos 7 dias serão avaliados. A saúde vai avaliar e determinar se é possível prosseguir com as próximas fases ou não, ressaltou o governador. O chefe do Executivo Estadual ainda apelou a empresas e população que sigam as orientações governamentais em cada etapa. O secretário de Saúde do Estado, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, doutor Cabeto, reforçou o pedido. Nesta etapa inicial, que irá durar 7 dias, 17 segmentos estão autorizados a retomar parcialmente suas operações. Os percentuais de liberação variam de 0,60% no caso do setor de tecnologia da informação a 100% para a cadeia de saúde. Quase 67 mil empregos poderão retomar suas atividades em todo o estado, cerca de 11,5% do total. Na capital serão 44.800 trabalhadores, representando 67% do efetivo de Fortaleza, enquanto no interior esse número é de 22,1 mil ou 33%.
Camilo ressaltou que no comércio, apenas o setor ligado à saúde e material de construção poderão reabrir. Confira agora a lista de atividades e os percentuais de liberação desta fase de transição. Portanto, um abraço aí, Francisco Vieira, em Conceição, Rosali Franca, em Marinheiro. Um abraço, uma ótima noite para vocês. Muito obrigado pela audiência, tá certo? Agradeço de coração a vocês que estão me escutando nesse momento. Daqui a pouquinho, secretária Rocinalda participando com a gente. A lista de atividades e os percentuais de liberação desta fase são a seguinte. A indústria química e correlatos, 30%. São as indústrias de químicos inorgânicos, plástico, borracha, solventes, celulose e papel. Artigos de couro e calçados, 17,9%. Fabricação de calçados e produtos de couro. A indústria metamecânica e afins, 28,7%. As indústrias de fabricação de ferramentas, máquinas, tubos de aço, usinagem, tornearia e solda. Saneamento e reciclagem, 30%. Recuperação de materiais. Energia, 20%. Construção para barragens de estação de energia elétrica e geradores. A cadeia da construção civil em 31% retornando na construção de edifícios até 100 operários por obra e a cadeia produtiva com 30%. A indústria têxteis e roupas, 12,4%. A indústria têxtil de confecções e de redes. Comunicação, publicidade e editoração, 10,2%. Impressão de livros, material publicitário e serviço de acabamento gráfico. A indústria e serviço de apoio, 0,8%. São as indústrias de artigos de escritório e manutenção industrial, cabeleireiros, manicures e barbearias. Artigos do lar, 16,9%. Fabricação de eletrodomésticos e artigos domésticos. Agropecuária, obras de irrigação, 12,4%. Móveis e madeira, 7,9% na fabricação de móveis e produtos de madeira. Tecnologia da informação, 0,6%. Fabricação de equipamentos de informática. O setor de logística e transporte, 10,8%. Metrofor, transporte rodoviário metropolitano na região metropolitana de Fortaleza e manutenção de bicicletas. No setor automotivo, 1,9%. A indústria de veículos de transportes e peças. 100% da cadeia da saúde. Comércio médico e ortopédico, óticas, podologia e terapia ocupacional. Esporte, cultura e lazer, 8,1% também de volta a partir de segunda-feira. Estão liberados os treinos de atletas de esportes individuais, além dos clubes de futebol participantes da final do Campeonato Cearense. Portanto, o plano de retomada econômica aí do governo Camilo Santana, já valendo a partir de 1º de junho, na próxima segunda-feira. Um abraço, boa noite aqui para a Luana Soares, também está acompanhando a gente. Ótima noite para você, Luana, para o Júnior, para a Antônia Lúcia, para a Julinha, para toda a família, tá certo? Um abraço, boa noite. Os casos no Ceará, a gente já vai falar aqui dos casos de Covid-19 hoje no estado do Ceará, para você que está ouvindo a gente pelo nosso aplicativo ou então pelo Facebook, a gente já vai falar dos casos aqui no Ceará. Para você que está ligadinho com a gente. O Ceará já tem 37.821 casos de Covid-19, 24.979 recuperados e os óbitos chegaram a 2.733 pessoas já perderam a vida com o coronavírus. O número de casos confirmados da Covid-19, a infecção causada pelo novo coronavírus no Ceará, chegou a 37.821, de acordo com os dados da plataforma IntegraSUS, atualizados às 18 horas e 4 minutos desta quinta-feira, 28, pela Secretaria de Saúde do Estado. Em comparação ao informe divulgado às 5h21 do dia anterior, foram 546 casos a mais. Portanto, hoje, mais 546 casos confirmados no Ceará. O número de casos no Ceará passou a 37.821, com 2.733 óbitos. No Nordeste já são 141.706 casos, com 7.692 óbitos. No Brasil já são 411.821 casos, com 25.598 óbitos. Esses são os números da Covid no Ceará, no Nordeste e no nosso Brasil. Vamos trazer agora os boletins epidemiológicos aqui dos municípios aqui de Boa Viagem, os municípios da região Sertão Central. Ainda não temos os números de Canindé, não temos ainda os números de Canindé, nem os números de Pedra Branca, nem os números de Itatira. A gente vai até dar uma conferida antes de repassar os demais números, né? Para ver se já saiu. Itatira, estou dando uma olhada aqui. Itatira e Canindé ainda não informaram, né? Vou olhar Pedra Branca aqui. Pedra Branca também não informou, portanto a gente vai informar aqui Boa Viagem, Quixeramobim, Madalena, Monsenhor Tabosa e Santa Quitéria. Os demais municípios, infelizmente,
ainda não repassaram os seus números e não tem como a gente repassar aqui para o amigo ouvinte. Mas vamos aqui falar de Boa Viagem. Município de Boa Viagem, hoje já são 188 casos notificados, 28 em investigação, 121 descartados e 39 confirmados. Dos 28 casos em investigação, 23 estão em isolamento domiciliar e 4 em isolamento hospitalar. Dos 39 casos confirmados em Boa Viagem, 4 estão em isolamento domiciliar, 1 em isolamento hospitalar, 26 recuperados, um bom número aí, né? 26 pessoas já recuperadas e 8 óbitos. Lembrando que 4 desses óbitos são filhos de Boa Viagem que residiam em outros municípios, ou seja, morando aqui mesmo em Boa Viagem, residindo aqui mesmo em Boa Viagem, 4 óbitos, tá certo? Boa noite aí para Viviane Bezerra, tá em Conceição acompanhando a gente. Antônio Damasceno, boa noite, ótima noite para vocês. A gente vai saindo aqui de Boa Viagem, vamos passar aqui para Monsenhor Tabosa. Em Monsenhor Tabosa já são 242 casos notificados, 197 descartados, 45 casos confirmados, 19 curados e 3 óbitos, esses os números do vizinho município de Monsenhor Tabosa. Em Madalena são 60 casos confirmados, 7 em isolamento domiciliar, 50 recuperados e 3 óbitos, 6 casos em investigação, 220 descartados, num total de 286 notificações lá em Madalena. Santa Quitéria são 237 casos confirmados, 10 óbitos, 4 em internamento hospitalar e 105 em isolamento domiciliar. 368 casos descartados e 171 suspeitos, com 118 recuperados, portanto, 237 casos confirmados no vizinho município aqui de Santa Quitéria. Em Quixeramobim, são 261 casos confirmados, 13 óbitos, 99 altas clínicas e 149 em acompanhamento. Também tem 5 aguardando o resultado e 542 descartados no município de Quixeramobim. Infelizmente ainda não temos os números de Itatira, Pedra Branca e Canindé, né? Geralmente esses municípios eles demoram mais, né? A gente que vem acompanhando aí todos os dias esses números, geralmente Canindé não costuma demorar muito não, mas Pedra Branca e Itatira costumam lançar aí os seus casos depois de 8h30, 9 horas, e aí não tem como a gente repassar para o amigo que está ouvindo a gente nesse momento, né? Então, infelizmente, a gente não tem esses números, né? E a gente vai estar repassando logo mais a gente vai estar repassando aí para os amigos, os números de Itatira, Pedra Branca e Canindé, tá certo? Um abraço aí para você que está me ouvindo pelo nosso Facebook, muito obrigado pela audiência. Nós estamos ao vivo, às 7h15 aqui no Boletim de Notícias, agradecendo a sua audiência. Já já a gente vai entrar em contato aí com a secretária Rocinalda Araújo, né, onde ela vai nos falar um pouco aí sobre as ações da Secretaria de Trabalho e Ação Social, Assistência Social, que tem desenvolvido um papel importante nesse momento de pandemia, né, tentando amenizar os efeitos aí dessa doença que tem afetado não só o município de Boa Viagem, mas o mundo inteiro, né? E a Secretaria de Trabalho e Ação Social vem desenvolvendo aí um papel importante, à frente aí a secretária Rocinalda, né, tentando amenizar os efeitos dessa pandemia, né, que tem assolado o nosso município, né? E a secretaria vem desenvolvendo um grande papel tentando amenizar o sofrimento da população, tá certo? 7h16, agradecendo a todos pela audiência, estamos ao vivo no nosso aplicativo e também pelo Facebook. Vamos tentar aqui o contato já com a Rocinalda, para já trazer ela no ar, a partir de agora, para a gente conversar, bater aquele papo, saber das ações da Secretaria de Trabalho e Ação Social. A gente volta em seguida aí com a Rocinalda Araújo, para a gente bater um papo aqui dentro do Boletim de Notícias.
Alô? Oi, Rocinalda. Vou te colocar no ar agora, viu? Tudo bem, Diego. Nome do programa, Diego? Boletim de notícias. Boletim de notícias. Vamos lá. 7h18, aqui na Iguaçu Web. Nós estamos ao vivo nesse momento, no nosso aplicativo e também no Facebook. Você pode acompanhar a partir de agora. Já estamos em linha com a secretária de Trabalho e Assistência Social, Rocinalda Araújo. Boa noite, Rocinalda. Muito obrigado por atender o nosso chamado. É uma satisfação enorme receber você aqui nos microfones da Iguaçu Web. Boa noite, Diego. Boa noite aos amigos que acompanham o seu programa. E eu aqui agradeço por você nos oportunizar de, nesse momento, estarmos aí, de poder passar algumas ações que a nossa secretaria vem desenvolvendo em prol do Boa Viagense. Rocinalda, a gente sabe que não só Boa Viagem, mas todo o país, todo o mundo tem vivido um momento difícil, né, com essa questão da pandemia do coronavírus. E eu tenho julgado muito importante esse trabalho da Secretaria de Assistência Social, né, que tem se preocupado em amenizar os efeitos, né, dessa pandemia. E aí eu gostaria que você passasse aí para o nosso amigo ouvinte quais as ações que estão sendo feitas nesse momento pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Bom, Diego, a nossa secretaria, a gente já tem um trabalho social no sentido de ajudar aqueles que mais precisam, né? A gente já vem buscando minimizar os impactos de muitas pessoas que vivem sofrendo. E aí a gente, agora acometidos por esse momento, né, que a gente tem aí, e nós estamos com algumas ações que são voltadas para minimizar o impacto da pandemia. Né? Antes eu vou te dizer assim, um pouco do retrospecto da nossa Secretaria de Assistência Social. Nós desenvolvemos em Boa Viagem, como eu falei anteriormente, ações voltadas para o bem, né, da comunidade. Nós temos atualmente 2 CRAs que atendem diretamente essas pessoas. Nós temos o CREA, que atende a população que tem seus direitos violados. Nós temos em Boa Viagem um centro de referência a mulher, que atende as mulheres que são vítimas de violência no âmbito familiar. Nós temos ainda assistência jurídica para aquelas pessoas que não podem pagar um advogado em qualquer processo que precise ser levado ao jurídico, ao juiz. Nós temos o Bolsa Família, que vem sendo um parceiro nesse momento nos auxílios emergenciais. Nós temos a emissão de documento também pessoais e também da linha trabalhistas para as pessoas também na nossa secretaria. E diante desse todo o trabalho que a gente tem, são serviços que nós não podemos parar, né? Então, nós não temos como fazer um atendimento mais próximo, a gente não tem como fazer um atendimento mais corpo a corpo, mas nós estamos mesmo assim, como somos linha de frente, priorizando as atividades que nós podemos fazer, né? Então, nesse momento, todos os técnicos desses equipamentos, que são assistentes sociais, psicólogos, advogados, orientadores sociais e os técnicos em geral, nós estamos em trabalho onde constantemente na zona rural, visitando a zona rural, né? Então nós temos o programa do leite, que é um programa que ele atende às escolas, mas devido às escolas estarem paradas nesse momento, o leite está sendo levado às comunidades, né? Então todas as semanas a gente coloca carros na rota, em qualquer lugar, não existe distância, tá? A gente vai até a zona rural mais distante, como é o caso aí que fica a 72 quilômetros aqui da cidade, a gente vai para lá, a gente vai para o mais perto, não deixa nenhuma das localidades aqui de fora por ser distante. Esse é o programa do leite. O outro programa que a gente está tentando ajudar aí é através da cesta básica. Entramos em parceria com a Secretaria da Educação, que era quem poderia nos fornecer maior quantidade, por conta do decreto que foi disponibilizado que a merenda escolar poderia ser distribuída, e em parceria com a Secretaria da Educação, na pessoa da Dona Maria Dias, a gente entrou nesse trabalho. Então,
alunos das escolas das famílias vulneráveis recebem a cesta básica. Nós já fizemos a primeira entrega e vamos fazer a segunda também agora no comecinho de junho. E aquelas famílias que não têm alunos de escola, nós atendemos pelo CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social. E, paralelo a isso, também a gente ainda tem o programa Rende Mais, que nós temos 500 famílias beneficiadas que mensalmente recebem uma ajuda financeira do município. Nós temos o programa Mais Infância Ceará, que é do governo do estado, que beneficia 667 famílias aqui do município, onde também mensalmente elas têm depositado na conta o valor de R$ 85 para compras. Essas famílias são mães de crianças de 1 ano até 5 anos de idade. Nós temos ainda o programa Criança Feliz, que é um programa que nós atendemos 400 famílias no município de Boa Viagem, que eles fazem, tentam buscar o estreitamento dos laços familiares, que também é muito bom, e também as famílias para os atendimentos mais necessários. E ainda nesse momento nós estamos agora com o auxílio emergencial do gás, né, que também é do governo do estado, e recebemos hoje o segundo lote. Nós fizemos a entrega do primeiro lote, nós atendemos 983 famílias, e vamos agora para um segundo com mais 983 famílias, e em junho o terceiro lote com mais 983 famílias. Tá? Então, esses são alguns dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo, mas dizer que estamos sempre à disposição da população, né? Aquilo que for pertinente a nós, não baixamos a cabeça. Eu queria até parabenizar a equipe que trabalha comigo, porque eles estão na linha de frente, não estão poupando esforços, e embora a gente saiba que todo mundo esteja com medo, né, porque a gente sabe que o vírus, a gente não vê, a gente não sabe onde tem, mas eles estão tomando os cuidados necessários, estão encarando aí esse desafio. Rocinaldo, a gente sabe que nesse momento, né, como você falou, a gente não vê, o vírus é invisível, né? Como estão os atendimentos no Salão do Bolsa Família, na emissão de documentos? Como tem funcionado todo o mecanismo da Secretaria na questão do atendimento ao público? Pronto. Os nossos CRAs, vou começar de novo pelos CRAs, nossos CRAs eles estão em funcionamento. De segunda a sexta-feira, nós estamos lá com o nosso prédio aberto de 7 da manhã a 1 da tarde, sempre com um profissional, porque, como eu disse, a gente está indo para a zona rural fazer essas entregas, né? Então, a gente sempre deixa uma equipe lá para atender alguma necessidade que apareça. Também nós temos os telefones que são instalados em cada um dos CRAs. Tá? O Bolsa Família, ele está atendendo também mais de forma remota. Devido a esse auxílio emergencial, é até bom esclarecer isso agora, não Pronto. Caiu a energia aqui, viu, Rocinalda? Mas aí você estava falando do atendimento do Bolsa Família. Pronto. Então, nós estamos muito procurados, Diego, pelas pessoas que estão querendo fazer atualizações cadastrais. Então, neste momento, nós não estamos fazendo atualização cadastral porque o sistema não permite. Então, até que acabe o auxílio emergencial, a gente não dá nada no Bolsa Família, no cadastro das famílias. Aí eu queria tranquilizar algumas pessoas que estão com cadastro por vencer agora, ou venceram nesse mês agora de pandemia, que eles não vão ser prejudicados em nada. Tá? Que mesmo após o vencimento em julho, quando a União autorizar a gente fazer a atualização cadastral, eles vão poder vir até o salão normalmente para poder fazer as atualizações sem nenhum prejuízo. E estamos atendendo por via telefone, certo? Se precisar saber alguma informação, porque uma grande dúvida das
pessoas nesse momento é com relação ao auxílio emergencial. De quem é a parcela que veio no auxílio emergencial? Então, o Bolsa Família está lá, ele dá essa informação, nós temos a relação das pessoas, certo? A gente sabe, se liga para o salão, as pessoas podem dizer, e também está no horário de 7 a 1 da tarde, de segunda a sexta-feira. Mas o telefone permanece o dia todo, tá? A Casa do Cidadão, com relação à emissão de documentos, infelizmente, essa nós não temos como atender. Por quê? Porque nós dependemos do VaptVupt, né, que é quem emite os nossos documentos. E por ser um órgão ligado ao Estado, ele está em recesso, né, lá está no parado total. Então, como não tem condições de emitir nenhum documento, e a gente também não adianta a gente receber e enviar daqui a 6 meses, porque ele também perde validade para emissão. Então, nós estamos com esse serviço mais parado, mas estamos entregando as identidades que nós temos aqui no setor. O setor jurídico, o advogado está atendendo normalmente, certo? A pessoa pode ir até o setor de assistência, a gente marca com a advogada, ela faz videoconferência, ela atende por telefone e também atende presencial, dependendo da necessidade. O CREA, os nossos técnicos estão lá do mesmo jeitinho também atendendo, a gente recebe uma denúncia, a gente vai atrás, vamos olhar o que está acontecendo, a investigação continua. E ainda tem o Conselho Tutelar, que também faz parte, é um dos nossos aliados também na assistência social, está a todo vapor, aí em campo também, né? Rocinalda, tem mais algum que eu esqueci, não? Não, acho que foram todos. Surge muita dúvida também, Rocinaldo, nessa questão do programa do Vale Gás, né? Muita gente diz, meu nome não veio na lista, vai vir outra lista, quem é que fez essa lista? Aí as pessoas ficam perguntando, essa lista ela veio direto do governo do estado, é verdade, né, Rocinaldo? Essa lista ela veio direto do governo do estado. Foram selecionadas 2.500 famílias aqui de Boa Viagem. Mas como foi que o governador selecionou? Vou dizer agora. Ele escolheu 3 públicos. O primeiro foi as famílias do programa Criança Feliz. Ou seja, automaticamente está no programa Criança Feliz, que são aquelas 667 famílias que eu falei antes, eles já estão no programa do gás. Todos eles foram contemplados, 667 famílias. O segundo grupo que ele pegou foi os jovens do programa Superação. Nós não temos esse grupo aqui em Boa Viagem. E o terceiro público foi as pessoas do Bolsa Família com renda inferior a R$ 89. O que é que ele considera renda inferior a R$ 89? É o dinheiro que ele recebe somado com o Bolsa Família e dividido pelo número de integrantes que tem na casa. Então, se eu coloco que eu tenho uma renda de R$ 300 e eu recebo do Bolsa Família mais R$ 300, eu já tenho 600. Quando eu tenho 3 pessoas na minha casa, eu divido para os 3, dá renda per capita de 200. Então, essa pessoa está fora. Certo? Só para esclarecer, porque as pessoas não entendem o que é essa renda per capita de R$ 89. Então, ele fez essa seleção e foram colocadas essas famílias, 2.500 famílias. Aí vem mais um problema, Diego. As pessoas vêm reclamar com a gente por que fulano está, que ele não tem essa necessidade. Essa filtragem é feita pelas informações que tem no Bolsa Família. A informação que você coloca no Bolsa Família, ela é autodeclaratória, ou seja, eu sou responsável pela informação que eu estou dando. E muita gente, infelizmente, ainda usa da desonestidade e presta as informações falsas, mesmo sabendo que ela tem que assinar pela informação e que ela pode responder por ela depois. Então, o que acontece é isso, as pessoas vão no Bolsa Família e dizem, lá na hora da declaração, uma informação que não está correta, mas nós não podemos julgar e colocar diferente do que a pessoa está dizendo, tá? Até porque a pessoa assina. Então, isso é que está dando esse confronto aí. Eu queria que quem não foi contemplado entendesse que nós não temos culpa porque fulano ou beltrano não precisa e foi contemplado. Isso aí nem o governo do estado tem culpa disso e nem nós, né? Porque ele tirou as informações que estão colocadas lá no cadastro único. Se é verdade ou não, vai caber a consciência de cada pessoa, saber se ele falou a verdade, né? É verdade. Rocinaldo, na questão das distribuições de cestas básicas, a gente sabe que está vindo aí a segunda etapa, né?
você tem a quantidade de famílias beneficiadas em todo o município de Boa Viagem que irão receber essas cestas? Sim. A primeira foram beneficiadas 4.011 pessoas da rede pública, das escolas, mais 300 famílias da assistência social que foram nos CRAs. Para essa próxima etapa agora, a gente está com mais 5.000, quase 5.500 pela rede municipal, vai aumentar um pouco agora na rede municipal, porque está entrando também a agricultura familiar, e o CRAS e o CRES vão continuar também com o atendimento das 300 famílias. Tá? Certo. E a forma de distribuição dessas cestas, elas serão da mesma maneira que foi realizado na primeira etapa, não é verdade? Na primeira etapa, a gente também, outra coisa, a gente sabe que se pudéssemos, a gente distribuiria cesta para todas as pessoas, mas nós temos que ter critérios também para isso, né? Porque não tem condições para se atender todo o alunado da rede municipal aqui de Boa Viagem. Se fosse para dividir a merenda com eles, não ia ser nada, porque a gente sabe que hoje em dia a merenda escolar que o aluno recebe por mês são 18 centavos. Então, se fosse para mandar realmente o que ele recebe por mês, não daria quase nada. Um absurdo com que os preços das coisas estão. Então, a gente pede nas escolas que seja feita uma triagem daquelas famílias que estão em condições mais vulneráveis. Para quê? Para que, embora a gente atenda menos família, mas atenda com mais qualidade. Né? Porque não adianta também a gente atender todo mundo e mandar 1 quilo de arroz para uma família, 1 quilo de arroz para outra, que no final de contas vai se desmanchar em nada também, né? Não vai dar nada. Então foi feito um decreto no município, onde foram selecionados, e nesse decreto eles dizem que devem ser atendidas as famílias vulneráveis, aquelas que estão em mais necessidade nesse momento. Tá? Então, por isso que aumentou. Como o recurso aumentou mais um pouco esse mês, então vai aumentar também o número de famílias atendidas, sobretudo na zona rural. Já na sede vai ter uma diferença, na sede vai diminuir um pouco a quantidade de pessoas que foram atendidas. Tá certo. Rocinalda, algo que você queira acrescentar dos trabalhos da Secretaria de Assistência Social, nossos microfones estão à sua disposição. Não, eu gostaria assim, de agradecer pelo espaço, né, e dizer assim que nós estamos com todo afinco, com o apoio da nossa prefeita, que ela não mede esforços em momento algum, em qualquer atividade que a gente vai fazer na secretaria, né, tudo que é feito a gente faz em parceria, em consonância com ela, tá? Então eu queria dizer assim que nós estamos à disposição. A nossa secretaria não está parada, nós estamos tanto atuantes, como eu já expliquei aqui, nesses momentos, sem distinguir o que é sede ou interior, como nós estamos à disposição de quem precisa. E temos ainda, que eu não falei ainda, a questão também do CRM, que a gente sabe que devido a esse momento de muitas pessoas em casa, foi constatado que está aumentando muito a violência familiar. Nós temos um núcleo para atender essas famílias também, tá? Que é o CRM, com psicólogo, assistente social e orientador social. Estamos à disposição dessas mulheres também. Tá certo, Rocinalda. Muito obrigado mais uma vez por estar nos atendendo até tarde da noite já, né? Você que fez uma viagem hoje, você até me falou que tinha que ir a Quixadá, né? Mas está nos atendendo, eu agradeço demais a sua participação, e só tenho a desejar muito sucesso para você e lhe elogiar aqui publicamente, né? Que eu conheci você na Secretaria de Educação, e quando você foi para a assistência social, eu tive quase certeza, e estou tendo essa certeza hoje, que você desenvolveria um grande papel frente a essa secretaria. Então você está de parabéns pelo trabalho desenvolvido frente aí à Secretaria de Trabalho e Assistência Social. E muito obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, viu? Fico muito feliz com as suas palavras de reconhecimento, tá? Então, mais uma vez, precisando, nós estamos às ordens. Tá certo, então, boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Boa noite para você e obrigado mais uma vez. Tchau. Aí nós tivemos a participação da secretária de Trabalho e Assistência Social, né, a Rocinalda Araújo. Infelizmente, aí no meio da entrevista, né, a energia caiu aqui, a gente perdeu o contato, mas a gente retomou aí da onde tinha parado, né? Ela estava falando dos atendimentos da secretaria, que alguns estão sendo feitos remotamente,
mas os CRAS estão funcionando, né? Falou também a respeito das cestas, que no interior do município, essa segunda etapa, o número de cestas, eles aumentaram, né? Algumas famílias que não foram contempladas na primeira etapa serão contempladas agora, na segunda etapa. A Rocinalda também falou aí sobre o Vale Gás, que muita gente pergunta, eu tenho Bolsa Família e não recebi o Vale Gás. Por quê, né? Aí ela explicou muito bem, né? O Vale Gás é para quem tem o Bolsa Família até R$ 89,00, né? Então, muita gente não tem esse direito, né? Muita gente tira mais de 100, tira 200, então não tem como receber esse Vale Gás. Um abraço aí para o Luiz Carlos Saraiva Silva, está acompanhando a gente no Rio de Janeiro. A Rocinalda falou também sobre o atendimento jurídico, ele continua na Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Para você que tem alguma causa na justiça e não tem como pagar um advogado, a Secretaria de Trabalho e Assistência Social coloca isso à disposição também do cidadão de Boa Viagem. A secretária acabou de falar aqui com a gente, né? A gente agradece demais a participação dela. Está dizendo aqui para mim no privado que falou muito, não, mas falou só o necessário. Foi muito bom conversar aqui com a Rocinalda, trazer as ações, como eu já falei, as ações que têm sido muito importantes aí frente a essa pandemia, tentando amenizar os efeitos, né, desse momento difícil. Está sendo difícil para todo mundo, né? Então, ela trouxe aí alguns esclarecimentos. Ela disse que a questão do Bolsa Família, cadastro do Bolsa Família, não estão sendo feitos agora, né, por conta justamente desse auxílio emergencial devido à pandemia, e esses cadastros eles não estão sendo atualizados no momento, tá certo? Então vou dar uma olhadinha aqui se a gente já tem algum número de Pedra Branca, Itatira ou Canindé, para a gente repassar aqui para encerrar o nosso boletim de notícias de hoje, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, se já tiver esses números a gente repassa para o amigo ouvinte. Muito bem, de volta aqui no Boletim de Notícias, né? Infelizmente, ainda não foram divulgados os números de Covid-19 em Pedra Branca, Itatira e Canindé, né? Então a gente vai encerrando aqui o nosso Boletim de Notícias de hoje, né? Agradecendo mais uma vez a participação da Rocinalda Araújo, secretária de Trabalho e Assistência Social de Boa Viagem. Agradecendo a todos que estavam nos escutando aí pelo Facebook e também no nosso aplicativo próprio da rádio, nas plataformas em que a Rádio Iboaçu Web está presente. Nós agradecemos de coração a audiência de cada um de vocês. Amanhã nós estaremos de volta no Boletim de Notícias, trazendo o balanço dos casos de Covid-19 em Boa Viagem, nos municípios vizinhos aqui no Sertão Central. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, que Deus possa abençoar a família de cada um de vocês. Tchau, gente, uma ótima noite!